Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Grande Deus, libera para nós, mais uma vez, o anjo do Senhor, para que possamos ser guiados por Ele, o Todo-Poderoso, aquele que fala conosco, aquele que domina nossa vida, o Senhor Jesus Cristo. Fale conosco. Enquanto oramos, enquanto pregamos, cantamos, que o Espírito Santo trabalhe no nosso íntimo e que venhamos sentir o governo divino sobre nós. Em teu nome e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra é superior aos anjos. Eu creio que todos nós devemos ter esta convicção, porque tem muita gente que, por movimentos de sonhos, elas fazem coisas erradas. Muitas pessoas, porque dizem que encontraram com um anjo, elas fazem coisa contrária à palavra. E a palavra é superior a qualquer anjo. A palavra supera a anjo celestial e a anjo terreal. Chamado de anjo na Bíblia, você vai encontrar que são aqueles celestiais, mas também tem anjo terreal, quando Deus manifesta através de homens na terra. Nenhum anjo celeste pode trazer para mim uma mensagem que contraria a palavra. Nenhum anjo terrestre pode pregar qualquer mensagem para mim e para você que não está de acordo com a palavra, porque a palavra é superior aos anjos. Eu quero ler para vocês uma passagem com o irmão Brana, na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, a partir do parágrafo 195 ao 202. Uma experiência do irmão Brana, que tinha pessoas que sustentavam a sua campanha, e eram pessoas fortes. E entre estas tinha uma irmã que gostava de
ajudar, sustentar financeiramente as campanhas. E nesses parágrafos, irmão Brana fala sobre esta pessoa. Ele diz assim: esta pessoa tem sido um de meus suportes financeiros na reunião ali fora. Veio a um lugar onde eu não sabia como iria fazer para continuar, simplesmente confiando em Deus. Esta pessoa cancelaria isto. Sim, simplesmente uma boa pessoa. Ele poderia fazer suas campanhas e esta pessoa podia sustentar a campanha. E muitas vezes, com o que o próprio irmão Brana ia falar para a pessoa, ela poderia cancelar até uma campanha daquela, porque ela sustentava, como poderia ajudar. Sim, simplesmente uma boa pessoa. E esta pessoa viajou e veio de uma grande cidade, aqui umas poucas noites atrás, e ficou na sala e me disse quando saímos, disse: irmão Bran, disse, eu simplesmente quero dizer uma coisa. Disse: não há nenhuma pessoa que eu conheça que não te ame. A pessoa disse para o irmão Brana: eu posso te alertar nisto. Não há nenhuma pessoa que eu conheça que não te ame. Eu disse: sou feliz por aquilo, diz o irmão Brana. Ela disse: irmão Brana, há somente uma coisa errada. Irmão Brana disse: o que é, irmã? Ela disse: bem, a única coisa errada é esta, irmão Brana, que se você simplesmente comprometesse um pouco daquela doutrina que você tem, disse, toda a organização te receberia. Se você comprometesse a doutrina que você tem. Eu vi bem, então, eu disse: que doutrina, irmã? Ela disse: me perdoe, o que? Aquele batismo no nome de Jesus. Eu disse: mas irmã, você não poderia esperar que eu comprometesse a palavra de Deus e continuasse sendo um servo de Deus. E disse: bem aqui, há um grupo de ministros, ela falando com o irmão Brana, bem aqui, irmão Brana, há um grupo de ministros, os quais estou representando. Uma mulher corajosa, representando um grupo de ministros, o qual estou representando aqui fora desta grande cidade. Disse: se você, irmão Brana, lhes disser que o anjo do Senhor é quem te dá estas visões, dizendo-lhe para batizar no nome de Jesus, então estarão desejando aceitar isto. Eles queriam que o irmão Brana dissesse que foi o anjo do Senhor que mandou ele batizar em nome de Jesus Cristo. Bem, eu disse, a experiência deles, o irmão Brana conversando com a irmã, a experiência destes ministros é mais fraca do que a água em que têm sido lavados os pratos. Ele continuou a dizer para ela: não me importa, eu não me importo com o que qualquer anjo dirá. Se não estiver de acordo com a palavra, eu não creio. Eu disse: se aquele anjo me disser algo diferente daquilo, eu não crerei no anjo. Correto? A palavra de Deus é primeiro. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar.
diz o Senhor, sobre todos os anjos e tudo mais, a palavra é superior. Um verdadeiro anjo, eu disse para ela, se ele não tivesse me dito aquilo, eu não o ouviria. E aí você aplica para o anjo natural, o homem, que é tomado na Bíblia como um anjo. Cada mensageiro das 7 eras da igreja foi um anjo. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, era um homem. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, é um homem. Certo? Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, o anjo que está em Tiatira, o anjo que está em Sardes, o anjo que está em Filadélfia, o anjo que está em Laodiceia, são homens. É o anjo da igreja, é um homem. E qualquer homem desse que falasse uma coisa fora da palavra de Deus, ninguém em suas respectivas eras e tempos e estações deveriam aceitar um anjo desse. Foi por isso que o Espírito Santo dirigiu o irmão Brana e mostrou para o irmão Brana quais os homens que seriam os anjos das eras das igrejas. Quais os homens? Irmão Brana teve direção de Deus, porque cada mensageiro que inclinou, como Policarpo, que teve uma inclinação pequena para a denominação, o Espírito Santo rejeitou Policarpo como mensageiro e pôs Martim. Ele rejeitou um e pôs outro, não rejeitando para a perdição, rejeitou porque ele teve uma leve inclinação para a denominação. E os anjos de Deus, nenhum teve essa inclinação. Por isso, se você pega Lutero, Lutero não teve inclinação para a denominação, quem teve foi os luteranos. Wesley não teve inclinação para uma denominação, quem teve foram os wesleyanos. Você vai ver isso. Sempre aquele homem que Deus usou no dia, ele não teve a inclinação para a denominação. Quem teve foram os pentecostais, aqueles que prosseguiram com os dons. Irmão Brana nunca teve inclinação para uma denominação. Quem teve foram aqueles que vieram do ministério de irmão Brana e que não andaram no caminho que irmão Brana andou. Irmão Brana conseguiu ficar 20 anos na terra sem denominação. Deus num profeta, 20 anos sem formar uma denominação, mas depois que ele morreu, formou dezenas ou centenas. E não adianta dizer que não é, gente. Não adianta, porque o profeta pôde manter aquilo de pé. Ele pôde manter porque ele era o mensageiro do dia. E a mensagem de Deus continua sendo o mensageiro do dia. O mensageiro do dia não sou eu, nenhum outro homem que prega no mundo inteiro. O mensageiro do dia é a mensagem do mensageiro William Marion Branham. É a mensagem, porque tudo que sai dali começa a ter uma leve inclinação para a denominação, para formar um ritual, uma maneira de crer, e quem não crê igual ele está perdido. E todo mundo tem que crer simplesmente do jeito que o mensageiro do dia trouxe sua mensagem. Você vai ver que depois que o irmão Brana partiu, teve o grupo que formou uma denominação de que o irmão Brana vai ressuscitar para fazer mais alguma coisa. É uma denominação. Eu não tenho medo de dizer que é uma denominação, porque o profeta nunca pregou isso, porque ele não pregaria isso, porque ele era um anjo. E o anjo de Deus não traria uma mensagem contrária às Escrituras. Nenhum anjo de Deus. Foi por isso que a mensagem do profeta foi correta, foi perfeita. E não é porque ele morreu que o ministério ficou incompleto. Deus não levaria seu profeta enquanto não consumasse o segredo, o mistério dos 7 trovões, que seria revelado nos dias da voz do 7º anjo.
Deus não levaria. Irmão Branham mostra isto, que o homem, a mulher, o pai de família, ele não sai da terra quando ele tem confiança em Deus, dirigido por Deus. Ele não sai da terra enquanto ele não cumprir o seu ministério. Você deve pedir a Deus: Senhor, me dê graça para cumprir o meu ministério, mas me dê hombridade, honradez, fidelidade para manter minha posição, porque quando eu saio da minha posição de honrado, de honrada, quando você sai da sua posição de fiel, Deus pode levar-nos a qualquer tempo. Pode levar a qualquer tempo. Deus é responsável por aqueles que mantêm fiel a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra. Amém? Aleluia. Muito bem. Não há anjo que possa fazer coisa alguma por nós fora da Bíblia. Se um anjo viesse para mim e dissesse: Osmar, o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu diria para esse anjo: vai-te. A palavra de Deus me ensina o nome do Pai. Eu não sou um desprovido que não saiba nem o nome do meu Pai. Eu não sou um desprovido de sabedoria, de conhecimento espiritual, de revelação, que não saiba o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você não é uma pessoa desprovida, mas Deus tem te revelado o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nenhum anjo poderia pregar. Um outro evangelho chegasse a mim e dissesse: Osmar, ponha uma irmã como pastora. Eu estou lhe ordenando. Eu disse: vai-te, Satanás, porque assim diz o anjo de Deus, a palavra revelada. Paulo ensinou isto: não permito, porém, que a mulher ensine. Quando você tem algum anjo, você tem anjo terrestre. Um pastor é um anjo, um missionário é um anjo, um apóstolo é um anjo, um evangelista é um anjo, um profeta é um anjo. Mas se cada pastor, cada evangelista, profeta, apóstolo, mestre, não ensinar o que diz a Bíblia, são falsos apóstolos, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores e falsos mestres. Porque a palavra de Deus supera todos os ministérios. A palavra de Deus supera. Ela tem valia sobre todos os anjos. A minha pregação não supera a Bíblia. A minha pregação não supera a revelação que o William Branham trouxe. Não tem cabimento de pensarmos nisto. Não há pregação que supere a revelação dos 7 trovões. Não há pregação que supere a revelação dos 7 selos. E tudo foi revelado na voz do 7º anjo. Por mais que eu pregue, por mais que qualquer pastor no mundo pregue esta mensagem, não outras, esta mensagem do profeta, por mais que cada um de nós preguemos, jamais iremos igualar ou superar o ministério profético do dia. Poderemos chegar e aproximar com toda a verdade daquele dia e pedir: Senhor, o que eu não dou conta, que o Espírito Santo complete aquilo que o seu anjo derramou nesta era, sem nenhuma denominação, sem nenhum espírito sectário. Quando alguns irmãos chegaram a chamar uns irmãos que não admitiam alguma coisa do profeta, e chegaram a chamar os irmãos de aves mortas, parece que foi, aves mortas, irmão Branham diz: eu me envergonho de vocês. Irmão Branham sabia respeitar as pessoas, ele sabia. É isso que deve estar dentro de nós, saber respeitar. Amém? Cada um que crê na mensagem, cada um. Agora, cada um vai pagar pelo que faz. Você quer ver? Cada um vai pagar pelo que faz. Isto é claro, isto é bíblico, e a gente tem que valorizar estas verdades bíblicas. Segundo aos Coríntios, o capítulo 11, versículo 13 e 14. Mas o que eu faço, o farei
Estou lendo 12. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Eles se transformam em ministros da justiça quando não o são. Eles se transformam em ministros da justiça quando não o são. Porque Satanás se transforma em anjo de luz e pode até enganar as pessoas. Aquele anjo que apareceu para São Martim, que tinha uma coroa na cabeça, resplandecente, e sandálias douradas, e chegou perto de São Martins e disse para ele: Martim, para São Martim, diz: Martim, me adora, eu sou Jesus teu Salvador. Martim olhou o anjo, examinou o anjo com a palavra. Ele examinou o anjo com a palavra, e o anjo continuou ainda dizendo para ele: Martim, eu sou seu Salvador, adora-me. Jesus não fica atrás de você para você adorá-lo. Jesus não fica. É você quem tem que adorá-lo. É você quem tem que saber que é filho dele. É você quem tem que saber que deve adoração a um superior. Você deve reverência a um superior. Não é o superior ficar pedindo para você adorá-lo. Deus não pede adoração. Eu tenho que saber que devo adorá-lo. E aquele anjo disse pela terceira vez: Martim, eu sou teu Salvador, adora-me. Aí Martim olhou bem nele e disse: com isso daí tem coroa, e o meu Jesus vai ser coroado ainda. Sai de mim, Satanás. Aquele anjo desapareceu. Mas como enganaria qualquer pentecostal? Eu encontrei com um anjo, irmãos, olha, uma coroa na cabeça, e luz por todo lado, sandália dourada. Ele falou comigo para adorar, e eu adorei. São Martim diz: eu mandei ele para o inferno. Porque São Martim tinha revelação. Ele sabia: um anjo que está vindo a mim como Jesus coroado está errado, porque ele não foi coroado. Ele vai ser coroado quando seus santos subirem. Nós somos a coroa de Cristo. Eu já disse para vocês que a mulher é a coroa do marido. Talvez tem muitas mulheres que é coroa de espinho, como nós fomos a coroa de espinho para Cristo. Talvez tem muitas mulheres, muita esposa que é coroa de espinho para o marido. Ela não é coroa de glória. E tem igreja, a denominação é coroa de espinho. Mas Jesus Cristo tem uma esposa a qual o coroará Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esta o coroará com coroa de glória. A denominação é coroa de espinho. Jesus não tem mais coroa de espinho, ele já tirou, ele venceu na coroa de espinho, ele venceu para me salvar, para te salvar, e trocou a coroa de espinho por uma coroa de glória. Ele vai ser coroado por mim e por você, pelo povo dele. Quando subir no arrebatamento, o coroará Rei dos reis e Senhor dos senhores, e ele descerá então para reinar o milênio de paz. Amém, aleluia. Eu tenho mais alguma coisa aqui, só que o tempo da gente vai correndo, é pouco tempo. E São Lucas 10:16, para me fazer rapidamente uma leitura aqui para vocês também. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo... Eu quero que vocês notem isso daqui. Os 70 voltaram com alegria, dizendo... Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Agora lembra, eles voltaram com alegria, agradecido ao Senhor, porque quando eles oravam, os demônios iam embora. E Jesus um dia diz: quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida. Os 70 foi embora. Então, talvez foi com alegria também. Com alegria, com razão.
como eles expulsaram o demônio com alegria, mas não estavam preordenados para viver para Cristo, eles apenas tiveram poder para cura, para fazer sinais, mas não tiveram para viver a palavra do dia. Esse é o problema conosco, os pregadores, que podemos ter um ministério de cura divina para abençoar o povo, mas nós seremos como os 70 que foi embora na hora da profecia, e hora da profecia é hora dos selos serem abertos. Profecia de Deus hoje não existe outra senão a abertura dos 7 selos. Quando abre aquela profecia, o que é os 7 selos? O que é os 7 trovões? É a revelação dos 7 selos. E aí os 70 da mensagem também vai embora. Da mensagem, já não é mais nem lá de fora, da mensagem, vai embora porque não dá para receber esta palavra, eles não conseguem aceitar esta palavra. Hebreus capítulo 1, verso 14 e capítulo 2 até o versículo 3. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deus tem anjos, espíritos ministradores, que auxilia cada um de nós, que almejamos a salvação e que temos que herdar a salvação. Tem anjo auxiliando, dizendo para nós: creia, aceita, receba. Tem anjo, Deus não precisa fazer, tem anjos para falar conosco. Diz: essa mensagem é de Deus, aceita essa mensagem. Todo mundo fala dela, mas aceite-a, ela é de Deus, ela é a salvação do dia. Cristo está nela, Deus está nela. Aleluia. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado para com as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Não desviar do batismo em nome de Jesus Cristo, não desviar da doutrina que Paulo diz que o cabelo foi dado em lugar de véu para a mulher, não desviar da doutrina que Paulo diz que a mulher deve ficar em silêncio na igreja, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e não foi Adão que caiu, não foi o homem que caiu, e sim a mulher que desobedeceu e caiu em transgressão. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Amém. Eu quero encerrar, sabe com o quê? Uma coisa que eu gostei, talvez daria para mim fazer uma mensagem, mas eu gostei quando o irmão Brana diz assim: você crê que Deus teve Deus pena de Moisés? Porque nós chegamos, sabe o que eu quero acabar com tudo, para mostrar para vocês o que é que Deus quer? Deus quer vitoriosos. Deus não está precisando de nenhum chorão, Deus não está precisando de nenhum de nós lamentadores, com lamúrias na vida, reclamações. Senhor, tu sabe quanto eu sofro, tu sabe quanto eu padeço, o que eu padeço no meu trabalho, o que eu padeço com minha esposa, o que eu padeço com meus filhos, o que eu sofro na minha igreja, a perseguição que eu tenho. Deus não quer saber desse tipo de oração. Deus está cansado desse tipo de oração. Me desceu essa coisa, essa inspiração há poucos momentos. Deus está cansado de ouvir reclamadores. Deus está cansado. Teve Deus pena de Moisés? 181, perfeita força por perfeita debilidade. Olha o que o irmão Brana diz: teve Deus pena de Moisés. Sabe o que Moisés disse? Moisés apresentou 7 fraquezas para Deus. Ele apresentou a primeira fraqueza: eu não tenho mensagem, Senhor. A segunda fraqueza: não tenho autoridade, Senhor. A terceira fraqueza: eu tenho falta de eloquência, Senhor. A quarta: Senhor, eu não tenho adaptação no Egito mais. A quinta fraqueza: Senhor, eu não tenho sucesso. Não tenho sucesso. Como que eu vou no Egito? E aí ele falou até a sexta fraqueza e diz: foi aceitação. Esse povo não vai me receber, esse povo não vai aceitar. Ele mostrou as fraquezas dele. E como é pensar que você chega diante de Deus: Senhor, está aí, eu não tenho mensagem, eu tenho a fraqueza, eu tenho uma luta, Senhor, eu não sei o que faço. Irmãos, paremos com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês venham num culto de oração e larguem de ser lamentadores, porque Deus está cansado desse tipo de oração nas denominações e dentro da mensagem. Sabe o que Deus quer então?
Então o profeta diz aqui: teve Deus pena de Moisés com todas as suas fraquezas? Não, diz: pequeno, pobre pequeno Moisés, alguma coisa seguramente tem acontecido a você, você tem caído de seu grau. Oh, que coisa! Aqui sim você era um grande homem, um intelectual, e não havia nada que te parasse. Irmão, você teve todos os seus PhDs e LLDs e tudo mais, nós conhecemos por DRs. E agora aqui você vem me confessando que não é nada? Você pensa que Deus gosta disso daí? Desse tipo de lamúria? Senhor, não presta, Senhor, não vale nada. Senhor, eu sofro com isso, Senhor, eu sofro com aquilo. Largue de fazer essa oração, faça uma oração de vitória. Ele diz aqui, ele diz: agora que você vem me confessando que não é nada, você não pode fazer uma coisa, você está tão fraco. Não, Deus não teve pena dele. Deus não terá pena de mim e de você. Cheio de lamúrias, de clamações e reclamações. Deus não terá pena, Ele não teve pena de Moisés e não terá de mim nem de você. Larga desse tipo de oração. Faça a oração certa. Deus não teve pena dele. Deus nunca teve pena dele. Deus então o teve curado de todas aquelas coisas. Ele não teve pena dele e não tem pena de mim nem de você. Alguém diz assim: pastor, eu gosto de um Deus que tem amor de mim, amor em mim. Ele tem sim, Ele tem amor. Mas depois que Ele pega nós do tamanho que nós estamos, da altura que nós estamos, no crescimento que estamos dizendo que estamos na fé perfeita, estamos dizendo que estamos na estatura de um homem perfeito, estamos dizendo que estamos batizados com o Espírito Santo, estamos dizendo que estamos na pedra de coroa, e com lamúrias nas orações, com lamúrias nas pregações. Quando vocês veem eu chorando, eu não estou chorando porque alguém fez alguma coisa contra mim que eu não estou nem aí. Não estou preocupado se esposa tem problema comigo, se filhos têm problema comigo, se igreja, se irmão. Eu amo todos eles, mas a minha pregação é distinta. Eu tenho que respeitar o que Deus fala. Eu tenho que saber que quando Deus me escolheu, Ele me escolheu para poder pregar e guiar alguém. E quem guia como um pai de família não tem que viver chorando dentro de casa, porque forma uma família de chorão. O pai lamentador forma uma família de lamentadores. O meu Deus foi na cruz e não ficou chorando na cruz, não. O seu Deus foi para a cruz e não chorou. Lá Ele deu a vida, Ele morreu, ficou firme até o fim. O cálice não passou, Ele bebeu, não lamentou. É assim que Deus me quer. Então eu tirei apenas esse pedacinho aqui que eu tenho que ler para vocês. Deixe de lamentar e chorar pelos erros e lutas da vida. Deus quer ouvir de sua igreja uma oração de vitória. O que vencer, assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deus quer oração de vitória, não de lamúria, de clamores, de murmurações e reclamações, de tanta coisa mais. Deus quer me ouvir dizer: muito obrigado, Senhor. O Senhor tem me dado uma força, e com essa força, esse alimento que o Senhor me deu, eu vou até Horebe, o monte de Deus. Fica: Senhor, Senhor, tanta gente faz isso comigo, isso aqui, e problema na minha casa, e problema com o vizinho, e problema na igreja, e problema no trabalho. Larga de lamentar. Larga de lamúria, diga: eu sou vitorioso, Deus me tem abençoado. Não adianta um culto de oração sem que eu tenha a revelação de que Deus tem me abençoado, me ungido e me enchido com o seu Espírito, para que eu possa derramar sobre os outros. Deus não tem pena de quem vive lamentando nessa mensagem, não. Pare de lamentar e faça uma oração diferente. Obrigado, Senhor, pelas vitórias. Tem luta. Muito obrigado pelas vitórias, não quero nem saber da luta. Eu te agradeço pelas vitórias. A mulher tinha um menino morto lá na cama, mas saiu pelo caminho. Tudo vai bem. Como vai bem com você, com seu filho? Vai tudo bem. A morte estava em casa e ela dizendo: vai tudo bem. Foi por isso que Deus respondeu àquela mulher. E Deus não responderá à igreja enquanto ela não posicionar no lugar de vitória. E não pedindo e com miséria a vida inteira. Coisinhas.
Deus já tem derramado tudo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado a nós. Tira toda a lamúria, toda a reclamação da minha vida, da vida dessa igreja. Tira todo o mal, Pai, em nome de Jesus Cristo. Faça de nós vidas poderosas, crente forte, crente vivo, crente de graça mesmo, crente que anda para lá e para cá com vitória. Tem problema para todo lado, mas dá graças a Deus pela vitória, pelas bênçãos. Seca a nossa lágrima por essas coisas naturais e dá-nos lágrima por vermos um povo que está sem a sua vitória. Porque nós queremos ver um povo com vitória, Senhor. Um povo que clama, mas que ora certo. O Senhor disse para Moisés: para de orar, fala, para de orar, fala, porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu te agradeço, meu bom Jesus, por ser nosso Salvador. Fique de pé. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador. Sua imagem transmitia luz e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar. Vamos todos cantar. Louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele buscar o perdão e a paz infinita que o seu Pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim o pregaram na cruz. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer